Servus, grüß Gott. Aqui é Alex Stahlhöfer e eu quero testar uma nova modalidade de vídeo aqui no canal. É um vídeo que pode parecer zoado para você que está assistindo pela primeira vez um negócio assim, mas que eu vi de um cara que é um alemão que faz conteúdos aí para brasileiros e fala um pouquinho da vida de lá, e achei bacana a maneira com que ele faz. E vamos lá, vamos ver se vocês curtem essa modalidade. Me dão um feedback, me dão um retorno aqui nas respostas, se ficou legal assim. Porque pra mim poupa tempo, eu consigo fazer mais vídeos, mais conteúdo pra você que tá aqui no canal e que ultimamente não tem recebido nada, né? Tô em falta com vocês. Bom, quero falar um pouquinho sobre a treta do momento no Twitter, liberalismo versus fundamentalismo. E o pessoal sempre me pergunta muito para conceituar as coisas, coisa que eu gosto de fazer. Então, queria falar um pouquinho sobre liberalismo, especialmente da onde surgiu, quem são, como vivem, o que comem os liberais. Primeiro, eu não sou liberal, tá? Então, o Alex é liberal porque ele lê a Bíblia e uma vez ele falou da teoria das fontes. Isso é interessante. Sabe de onde surgiu a teoria das fontes? Ó, tem caminhão na rua, isso zoa um pouco o nosso áudio, vamos deixar passar aqui para não atrapalhar o conteúdo. Sabe de onde surgiu a teoria das fontes? Bom, você tem vários caras no período chamado da Neologia, que isso é logo depois da ortodoxia protestante, século XVII. Então, no final do século XVII, início do século XVIII, você tem caras questionando, será que a Bíblia foi escrita por um autor só? Óbvio, eu acho que uma expressão do Pentateuco foi escrito por Moisés somente. Será que não tem vários autores ali? Será que não tem várias camadas ali? Então vários exegetas começando a questionar como que surge o Antigo Testamento, como que surge o texto bíblico, quais são as camadas. Então a neologia foi esse movimento que questionou a ortodoxia protestante na busca por compreender o texto bíblico da forma com que ele surgiu. Mas isso ainda não era o liberalismo, isso era uma crítica bíblica ainda incipiente, ainda iniciante, ainda bem marota ali no cantinho, de boas, mas sem trazer grandes dificuldades aí que a gente vai ver depois com o liberalismo mesmo. Nesse período também surge o pietismo. O pietismo é um movimento de renovação na igreja. Ele é um movimento que nasce dentro da igreja luterana, mas que tem uma influência reformada também do puritanismo, de Martin Bucer, dos espiritualistas. O que ensina esse pietismo? De que não basta ter a fé correta, a fé certa dos ortodoxos. Você precisa também ter uma fé que seja salvífica, que seja viva. Então, a fé viva, com os conteúdos ortodoxos, naturalmente, ela é a fé correta. Não bastava apenas ter uma concordância com os dogmas ortodoxos, mas você precisava de fato crer e ser nascido de novo. Essa foi a influência do pietismo. Bom, o pietismo influenciou muitas escolas, muitas universidades na Alemanha e, não por último, um chamado assim pai do liberalismo, que é Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher. Então, foi um pietista, foi alguém criado na escola de Zinzendorf, dos morávios, do pietismo morávio, que é um pietismo que une teologia luterana, teologia reformada, Jan Hus, dos morávios, une o pietismo de Halle e mescla tudo isso num grande projeto que Zinzendorf inicia em Herrnhut. E ele tem essa influência pelo pai dele, que era um pastor reformado, e ele vai estudar então filosofia, teologia
E o Schleiermacher lá primeiro ele tem contato com a neologia. Com a neologia ele tem contato com a crítica bíblica. E com a crítica bíblica ele parte para uma nova corrente que está surgindo nesse período, que é o romantismo. O romantismo vem para a Alemanha, especialmente em Jena, onde o Schleiermacher estava estudando com Schelling, vem para trazer uma influência de Leibniz. A ideia de que o finito pode conter o infinito e de que a história tem um fim e que todas as coisas estariam interconectadas. Sabe, Dark? Então, é isso aí. É Dark. Todas as coisas não tem começo nem fim, todas as coisas estão interconectadas, a realidade está interconectada. Então é mais ou menos isso aí. O que Dark apresenta é uma releitura do romantismo desse período. Schleiermacher se torna um desses românticos, alguém que recebe essa influência desse romantismo por Schelling e passa a produzir com ele. Da produção com ele, ele desenvolve o método hermenêutico. O método hermenêutico que já vai ter características bem subjetivistas. Então a teologia de Schleiermacher, em resumo, vai ser um subjetivismo da fé, porque ele vai trazer o elemento da fé viva, só que essa fé viva é subjetiva, é uma fé subjetiva que vai ensinar o sentimento de dependência última de Deus. O que é esse sentimento de dependência última de Deus? No fundo, você se largar em Deus. É a ideia do confiar em Deus, só que sem o dogma, sem a ortodoxia. Então é o pietismo sem a ortodoxia da fé. Então você tem apenas um subjetivismo da fé. E todos os dogmas bíblicos são reinterpretados a partir desse subjetivismo. É isso que faz Schleiermacher. Mas Schleiermacher não faz alunos. Por quê? Porque na época em que ele ensina em Berlim, Hegel é o grande professor de filosofia. Então todo mundo estava interessado no que Hegel tinha para falar e não no que ele estava falando. Então o pessoal segue Hegel. Então você vai ter aí depois Strauss e Bauer, que são dois teólogos que a gente chama de velhos liberais, liberais antigos. Eles vão reinterpretar Hegel para dentro da teologia. E os alunos dele, então ali vai ter o início da pesquisa do Jesus histórico, vai ter a crítica do dogma de uma maneira mais clara, não como na neologia, que era apenas uma crítica bíblica, momentânea, mas ainda não sistemática. Agora sim, ela vai ser sistemática, ela vai ter um programa, e é isso que os torna liberais, é um programa. É um programa de libertação da teologia dos ditames do dogma. Então, ela é antidogmática, ela além de antidogmática, ela é anticlerical, né? Ela é individualista, em certa maneira. Ela tem essas características aí, que vão definir muito do que é o programa liberal. Então Schleiermacher não vai ter influência agora aqui, vai ter influência justamente Strauss e Bauer e os seus alunos. O primeiro deles, o mais famoso, Albrecht Ritschl, que vai trazer uma reinterpretação da história, né, e da teologia como um todo, apresentando então o reino de Deus na história, o reino de Deus presente na história, algo bem hegeliano, que você vai ver com Marx, por exemplo. Marx entende que o reino de Deus ele obviamente não usa esses termos, mas o reino de Deus é nada mais nada menos que uma nação socialista que é igualitária. E o Ritschl, apesar de não ser marxista, não confunda as coisas, o Ritschl vai dizer que o reino de Deus é a concretização dele na história, com Jesus sendo o exemplo, Jesus sendo o protótipo de ser humano a ser seguido moralmente. Então ele reduz o cristianismo à moralidade, à cultura e à vida do reino na sociedade, na política, na cultura, nos bons costumes, na moralidade. Então basicamente aí você tem o protestantismo cultural em Ritschl.
Os sucessores de Ritschl, vamos dizer assim, seus alunos seriam Adolf von Harnack e Ernst Troeltsch. Adolf von Harnack primeiro intensifica esse programa de Ritschl ao trazer uma crítica à história do dogma. Ele quer desvencilhar todo o dogma cristão da igreja antiga, os concílios, para dizer, olha, isso é tudo influência pagã, isso é tudo leitura pagã, a gente precisa ficar com o cerne. Então o programa dele diz assim, ó, tem uma casca pagã na teologia cristã, a gente precisa libertar ela disso e ficar com o que é central. E o que é central? É o Jesus histórico. O Jesus histórico e o que ele na sua vida fez, é isso que importa, essa moralidade do Jesus histórico. O resto não importa. Troeltsch vai trazer uma outra perspectiva. Ele vai trazer o que os teólogos bíblicos desse período desenvolveram, que é a crítica histórico-comparativa das religiões. Então basicamente olhar não só o que Harnack fez ao dizer, é tudo paganismo, então liberta aqui que vai ficar tudo de boas, mas o Troeltsch vai dizer, olha, a fé cristã na verdade é resultado da amálgama de muitas tradições de outras religiões do entorno. Então, para a gente entender a fé cristã, a gente precisa entender as religiões na volta e como ela sincretizou essas religiões. Tá? Não que ele não tenha alguma razão nisso, mas basicamente não sobra espaço para a questão da revelação, e o foco todo, a concentração toda está apenas em entender o cristianismo como uma religião, na verdade, superior às demais religiões. Todas as religiões estão interconectadas, todas as religiões são um todo universal, mas a fé cristã seria uma religião superior, melhor, moralmente melhor do que as outras. Por quê? Porque os liberais agora, Ritschl, Harnack, Troeltsch, creem eles se desvencilharam do dogma do pecado original. Para eles o ser humano é bom, então eles têm um otimismo antropológico e eles creem num progresso da humanidade. Por quê? A gente está passando aqui, o liberalismo surge no pós-guerras napoleônicas. É um período que destruiu muito da Europa, um período de reconstrução, da criação dos grandes impérios, do imperialismo europeu, do neocolonialismo na África. E então é um período de grande avanço tecnológico, político e social europeu. Então as pessoas acreditam que há um progresso infindável, que o mundo vai melhorar sem fim e que o reino de Deus vai vir como resultado desse progresso cultural, científico e econômico. E nada mais falso vai se revelar com a Primeira e a Segunda Guerras Mundiais, que vão destruir toda essa esperança de um mundo melhor, de um céu na terra, e mostrar a maldade, a perversidade do ser humano e de como as bases do liberalismo estavam erradas. Então o liberalismo acaba como movimento nas guerras, porque teologicamente ele perde toda a sua razão, mas ele continua em alguns motivos. O reino de Deus na história continua presente em várias teologias, como em Moltmann, como em Paul Tillich, continuam ali presentes. A antropologia positiva continua presente em muitas teologias, a gente continua vendo isto. Outro detalhe, um aluno importante de Harnack foi Dietrich Bonhoeffer. Embora a gente não considere ele liberal, ele é um neo-ortodoxo, a ideia dele de tirar a casca e ficar com o cerne do cristianismo, que ele descreve nas cartas da prisão, no final da vida, é uma ideia típica de Harnack. Não dá para dizer que ele é liberal ou que ele está errado nisso, mas é um programa de Harnack. Então você vê as influências continuam vivas, mas não dá para chamar todo mundo de liberal. Então, existe perigo e existe problema no liberalismo? Existe muito problema e a gente precisa tomar os devidos cuidados. Mas, em grande modo, o liberalismo é algo que é muito interessante para as classes ilustradas, para as pessoas que estão na casta intelectual. Ali ela tem grande apelo.
Para as grandes massas nunca foi um movimento de apelo, nunca foi um movimento interessante, até historicamente. As grandes massas aderiram aos movimentos de renovação, ao pietismo, ao puritanismo, ao metodismo, ao pentecostalismo, ao movimento batista, ao anabatismo, mas não ao liberalismo. O liberalismo sempre foi um movimento elitista. Então a gente precisa deixar isso claro. Ele tem os seus perigos? Tem, mas ele é um movimento elitista, então ele não tem grande apelo popular, não teve pelo menos um grande apelo popular. Bom, esse vídeo era para trazer um panorama histórico, uma breve avaliação. Deixa aqui nos comentários as suas perguntas, se você gostou desse formato de vídeo, meio diferente, enquanto eu faço o bebê dormir. E se te edificou e te abençoou de alguma maneira, deixa aqui teu comentário, compartilha, tá? Manda para os amigos, manda para a galera que gosta de teologia e manda perguntas aqui, que temas eu poderia fazer enquanto eu dou essa caminhadinha de 15 minutos para o Samuel dormir aqui, tá bom? Um abraço e até a próxima. Lembra de curtir o nosso canal, valeu? Abraço!